Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje nós vamos conversar sobre um tema interessantíssimo, que é a guerra comercial. E através dessa conversa vamos buscar entender um pouco mais sobre a piora nas tensões entre a China e os Estados Unidos e as incertezas para a economia mundial e também para o Brasil. E para ter esse bate-papo hoje conosco, nós trouxemos o professor Edson Klein, ele que é especialista em gestão empresarial, gestão estratégica e também mestre em gestão empresarial. Seja bem-vindo, Prof. Edson. Obrigado. Prof. Edson, mas o que é finalmente a guerra comercial? A princípio é uma guerra de tarifas, né, em que os Estados Unidos, como são grandes importadores chineses, eles estão tentando mudar esse fluxo de recursos, né? Em vez de produzir na China e importar para os Estados Unidos, eles estão querendo voltar a produzir nos Estados Unidos. Isso aí foi uma como é que se chama, uma proposta de campanha do Trump, que agora ele está querendo colocar em prática, né? Então, é um negócio que está gerando uma tensão comercial, só que é muito dinheiro, né? Os Estados Unidos, num determinado momento da história, eles optaram por produzir tudo fora, né? Não produzir mais lá, que era muito caro produzir lá, né? Tem um livro do Thomas Friedman, né? Que diz assim, né? Que o mundo é plano, né? Não é mais redondo, né? Como dizia o Colombo, né? Que o mundo é plano porque com essa capacidade de transferência, de tecnologia e por aí afora, né? Ficou muito fácil produzir fora, né? Hoje mesmo a área de tecnologia com a China, né? Se terceiriza muita coisa em termos tecnológicos, né? E a China faz lá um preço, vamos dizer, paga $1.000 para um contador fazer sua declaração de renda, enquanto os Estados Unidos gastaria 10 mil. Né? E isso aconteceu com a indústria também, né? O pessoal começou a produzir na China, até porque lá realmente o custo de produção é mais barato, né? Só que isso aí se tornou, ou está se tornando insustentável, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos segurar essa onda, né? Porque não se produz muito e eles consomem bastante, né? Só para reforçar, Estados Unidos é a primeira economia do mundo, deve ter um PIB lá de 22 trilhões de dólares, o próximo disso, né? E a China é a segunda economia do mundo, né? Com mais ou menos 14 trilhões de dólares. E aí essa briga vem se acentuando cada vez mais, porque a China cresce a uma velocidade de 10%, cresceu nos últimos 30 anos uma velocidade média de 10%, e os Estados Unidos não, né? Estados Unidos 2, 3%, deu a recessão, e isso acabou fazendo com que, em termos de poderio econômico, a China vai se aproximando dos Estados Unidos. Daqui a um pouquinho ela vai ser a maior potência econômica do mundo, né? E vai chegar lá mesmo, né? Depois eu explico mais sobre isso aí adiante, né? Mas é uma situação que preocupa os Estados Unidos. E como era uma promessa de campanha, né? Então se começou a fazer. Então é uma guerra para você importar menos ou produzir nos Estados Unidos. Se nós pensar aqui em termos de Brasil, a Ford foi embora do Brasil aqui para quê? De repente, nós não exportávamos para os Estados Unidos. Mas acho que não é mais interessante produzir aqui, né? Produz lá mesmo, né? Então, eles foram terceirizando, né, para outros países, né? Então, é uma situação que continua gerando uma tensão muito grande, né, em termos de preço, volatilidade de preço, volatilidade cambial, né? E depois a gente entra para uma outra situação, né, que é o problema geopolítico, né? Que isso aí vai acarretando, né? E, historicamente, quando foi que iniciou essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos? De uma forma, assim, bem light, né, bem branda, ela sempre existiu, né, mas nunca houve, assim, uma ênfase muito grande. Começou quando o Trump começou a ser candidato, né, e aí ele começou a pregar isso. Talvez até por interesse do empresariado americano, de novo, né, que eles estavam perdendo cada vez mais espaço, né. Então, aquelas ditas promessas de campanha. Então, começou um pouquinho antes na campanha do Trump, né, mas se acentuou no início de 2018, quando ele assumiu, né. Aí o bicho pegou mesmo, né. Então, se nós pegar e lembrar dessa situação logo no início do governo Trump, ele pegou e sobretaxou o aço aqui do Brasil, alumínio, né? Acho que todo mundo lembra desse episódio com a Europa, México, Canadá. Depois, devagarinho, ele foi excluindo esses países, porque o foco dele era só a China, né? Onde realmente reside essa grande diferença, né, em termos de balança comercial deles, né? E por que nós devemos dar atenção e nos preocupar com essa guerra
Porque é o seguinte, isso aí, como eu falei agora há pouco, são as duas maiores economias do mundo, né? Se as pessoas estiverem antenadas um pouquinho na mídia aí, acho que saiu há 2 semanas atrás, o dado da indústria chinesa, ela ficou o pior dado, né, o pior crescimento, desculpa, dos últimos 17 anos. Porque eles não estão conseguindo exportar para os Estados Unidos. Né? Então, você começa a criar um problema. Né? O que a China vinha crescendo, chegou a crescer 14% ao ano, uma média de 10%, né? Ela pegava e fazia investimentos. Então, o pessoal sempre diz assim, que a China tem um projeto assim, de longo prazo, ou longuíssimo prazo, né? Eles têm ferrovia, estrada, portos para crescer 30 anos, né? Coisa que o Brasil não tem, né? Nós estamos atrasados, né? Se nós crescer 3% ao ano, gera gargalo. Mas eles pensam distante. E eles têm muito dinheiro, né? Eles são os maiores credores do Tesouro Americano, eles devem ter 3 trilhões de dólares em reservas cambiais, né, dos Estados Unidos, né? Nós temos 380 bilhões de dólares, mais ou menos, né? Eles têm 3 trilhões, né? Para vocês verem a diferença que tem, né? Então, a China agora vai ter que achar uma forma de movimentar o mercado interno, né? Porque daí nós entramos numa outra seara, né? Não fica restrito a esses 2 países, que todo mundo não está crescendo, né? Uhum. Então, se quem está acompanhando, como eu gosto, eu curto bastante isso aí, por isso que eu gosto de falar, falo isso para os alunos da universidade também, a Alemanha o pessoal está achando que eles vão entrar em recessão, né? Que é o país mais industrializado e é o maior país da União Europeia. Nós temos o problema da saída da Inglaterra da zona do euro, né? Qual é o impacto que isso aí vai ter? Já teve uma porção de empresas saindo da Inglaterra, agora começou a se gerar alguma desconfiança sobre o fornecimento de medicamentos, tanto dos outros países da Europa para a Inglaterra, quanto da Inglaterra para outros países, que são países industrializados, com uma indústria farmacêutica forte, né? Isso aí vai, como é que se diz, vai desarrumando toda a economia, né? Já vou adiantando um pouquinho, ia deixar para falar no fim, né? Mas nós temos aqui do nosso lado a Argentina, né? Que agora zerou mesmo, né? A Argentina já tinha dado um calote em 2001, né? E agora ela está próxima de novo, né? De chegar a esse setor, né? Então, aí eu só para arredondar essa conversa, né? Nós temos que, em termos de Brasil, né, pensar um pouquinho assim. A China é o nosso primeiro parceiro comercial, né, para onde nós mais mandamos mercadorias, né? Estados Unidos o segundo e o terceiro a Argentina. Então, os nossos 3 principais players, né, estão com problemas e problemas sérios, né? Então, isso realmente é um negócio que assusta, né, em termos de desenvolvimento do Brasil, crescimento do PIB, né? Mas principalmente em termos de desenvolvimento global, né? Porque nós não compramos muito, nós exportamos mais que compramos, o Brasil é bastante... Ele cria salvaguardas para a gente não importar muito, mas exportar nós estamos exportando, né? Só que se o pessoal tiver em crise, ninguém vai comprar, né? Não adianta. E aí nós começamos a morrer junto. Então, o pessoal está falando assim, numa preocupação muito grande, né? Com uma nova recessão global, né? Está muito perto disso, né? Eu falei da Alemanha agora há pouco, eles estavam falando hoje, isso estou falando falei agora há pouco, eu tinha anotado, em função da semana passada, que eu vi no fim de semana, mas hoje parece que a Alemanha já está tomando alguma decisão para tentar reverter essa situação deles lá, né? Incentivar consumo, incentivar a indústria, né? Só que isso aí é interessante também ressaltar, né? Isso aí não é como eu estou com uma dor de cabeça e tomo uma aspirina, né? Em pouco tempo ela some, né? Isso é um processo que demanda tempo, né? Não é eu criar algum programa de incentivo e a economia começa, o semestre que vem vai reagir, vai crescer 1%, não, né? O outro problema que nós temos, né, nos países mais desenvolvidos, né, é uma taxa de juros negativa. Então, assim, o pessoal estava comentando bastante a semana passada, atrasada, fim de semana também, mas mais semana passada, no Japão, na Alemanha, se você quiser investir num título do governo, tipo o nosso Tesouro Direto aqui, se você quiser investir num título do governo para 30 anos, você investe R$1.000 hoje e daqui a 30 anos você recebe 900, você não está recebendo juros mais, né? E o pessoal está optando por
por fazer esse tipo de investimento, porque esses tesouros eles não vão deixar de pagar, né? Não vão deixar de honrar, né? Não vai ter problema nenhum. Então, vamos dizer, o negócio está tão ruim assim do ponto de vista do investidor, que eles preferem pegar e aplicar num papel de médio, longo prazo, perdendo um pouco de dinheiro, do que deixar, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, que nós temos uma série de coisas que nós temos que arrumar, depois nós podemos falar sobre isso também, estamos arrumando, só que daí o pessoal falou também, assim, nós estamos arrumando a casa, só que de repente a situação global vai estar tão deteriorada que isso também não vai gerar nenhum efeito positivo, né? Então são situações, né, que assustam a gente. Outra coisa que também o pessoal fala, né, do ponto de vista de política monetária. Os bancos centrais, eles não têm mais muito o que fazer em termos de política monetária, né? Que seria para reduzir juros, né? Ah, não, vamos reduzir os juros e a gente pega e incentiva a economia. Estados Unidos ainda tem, né? Porque eles baixaram de 2,5 para 2,25 a taxa deles, né? Mas no Japão já faz tempo que a taxa é negativa, a Alemanha é negativa agora. Qual é o outro país que eu ouvi falar que eles já estão falando em taxa negativa, né? Então, aquela margem que a gente chama de política monetária, de eu mexer na taxa de juros, alguma coisa, eu não tenho mais, né? Aí a única coisa que resta é política fiscal. E a política fiscal é um processo de longo prazo, ou de mais tempo, como eu falei agora há pouco, né? Eu não crio alguma coisa, não faço uma reforma da Previdência aqui no Brasil, como o pessoal está falando, né? O pessoal está falando 10 anos, né? Economia de 1 trilhão, né? Não é para amanhã, né? Só que os desempregos estão aí, são 12 milhões, estou falando em termos do Brasil, né? 12 milhões de desempregados e esse pessoal precisa de emprego para amanhã, né? O pessoal não tem mais paciência, né? Voltamos para os Estados Unidos. Tá. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego deles está 3,6%. Tá? Eles estão bombando ainda. Só que agora a economia deles começou a dar sinais de desaceleração, né? Então, no momento que os Estados Unidos começar a bater pino, é só nós voltar para 2008, né? Estados Unidos lá com o subprime, né, deu aquela crise ali e demoraram um pouquinho para tomar providência, quando resolveram socorrer os bancos lá, o Lehman Brothers quebrou e deu aquela crise. Não era uma crise financeira, era uma crise de confiança global, né? Ninguém prestava mais dinheiro para ninguém, né? Então virou uma desarrumação total, né? Então esse crash, né, o pessoal tentava assemelhar até o de 1929, não chegou a tanto, né, mas deu uma quebrada geral, né? E aí eu volto a puxar um pouquinho de novo para o nosso Brasil, né? Só que em 2008 a situação do Brasil era outra, né? Nós estávamos bem, nós estávamos crescendo 3, 4%, numa economia 10%, eu lembro que o presidente Lula ainda foi para a televisão e disse, não, isso aqui vai ser uma marolinha. E de fato ele não estava falando besteira, o Brasil estava numa situação confortável. O problema nosso é hoje, né? Hoje nós estamos totalmente desarrumados, então a gente vai ficar, de repente, aí piorzinho do que 2008, né? Isso aí. Então, voltamos daqui a pouquinho compreendendo quais são as possíveis soluções para essas guerras comerciais. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta conversando sobre guerra comercial com o professor Edson Klein, aqui do campus de Nova Prata. Professor, quais são as possíveis soluções para essa situação? As soluções aí passa pelo campo diplomático, né, do pessoal tentar acalmar, né? Você não tenha, eu sempre uso uma expressão, eu não sou político, né? Eu usei o nome do Lula antes, né? Mas não, eu posso usar o nome de outros, eu vou usar aí na frente do Bolsonaro, quando nós estiver falando do Brasil, né? Mas o Palocci também, em 2005, ele falou, o pessoal tinha uma pressa, né, para resolver essas coisas, né? E eu lembro, assim, de uma expressão que o Palocci usou numa entrevista, né? Não temos como dar um cavalo de pau em navio, né? É uma manobra lenta, né? Tem que ser bem pensada. E como esse interesse é muito grande, né? E no caso aí da China e Estados Unidos são
interesses além de comerciais, geopolíticos, né? Porque o que se tem muito medo, ou o pessoal tem bastante medo dos americanos, é justamente essa hegemonia econômica da China, né? E ela vai chegar lá. O mercado prevê aí que 2025, 2030, a economia chinesa vai estar no mesmo PIB dos Estados Unidos. Não o PIB per capita, né? Porque eles têm uma população de 1 bilhão e 350 milhões, os Estados Unidos tem em torno de 400 milhões, né? Então o PIB per capita vai demorar muito tempo, nós não vamos estar aqui para ver, né? Agora, o PIB relativo, né, o PIB real, né, em dólares, eles devem chegar a alcançar Estados Unidos entre 2025 e 2030, né? E é bem fácil de entender, né? Estados Unidos está crescendo 2%, eles estão crescendo 6%, né? Crescer 2% sobre 22, crescer 6% sobre 14, mais ou menos, trilhões de dólares, né? E a gente faz essa conta rapidinho, a gente chega lá, quando é que a coisa pode empolerar. Então, se nós pegássemos, os chineses têm uma história de quase 5.000 anos, né? Os americanos aí de 700, 800 anos, acho que talvez um pouquinho mais ou menos, né? Então, eles não querem deixar, só que não tem como deixar, né? Realmente eles têm um poder muito grande, né? Mão de obra à vontade, 1 bilhão 350 milhões de pessoas, né? Então a mão de obra deles é barata. Eles vêm assumindo uma posição de parar de investir. Uma vez a gente viajava para o Paraguai e comprava um monte de porcariazinha que era made in China, né? E você comprava e comprava, né? Quer dizer, a proposta do governo chinês agora é até 2025 eles se tornarem uma potência tecnológica também, né? E aí me ajuda a lembrar, depois que eu tenho que lembrar disso em relação ao Brasil também, né? A potência tecnológica? A potência tecnológica por causa da telefonia 5G. Então, essa é uma grande briga que tem os Estados Unidos, né, por causa da Huawei, eu acho que é aquela empresa chinesa, né, que já domina a tecnologia 5G, né, capaz de fazer funcionar os Estados Unidos. Então, por isso que eles andaram expulsando, prendendo a presidente ali da companhia no Canadá, né, poder fazer uma briga. Então, a gente vai vendo que por trás da briga econômica, a gente vai tendo uma porção de outras coisinhas, né, de interesses, né, que são maiores, né, de soberania e por aí fora. Então, quando nós falamos desse lado das soluções, na sexta-feira da semana retrasada, o presidente Trump anunciou uma sobretaxa de mais 300 bilhões, em produtos de mais 300 bilhões de dólares de importação que os Estados Unidos fazem. Aí tá, tudo bem, todo mundo ficou esperando o que a China ia fazer, né, para retalhar, e ela retalhou da forma mais tacanha possível, mais feroz possível, né, que nem a gente esperava. Então eu sempre digo para os alunos, e isso eu falo para eles, né, quando eu chego no escritório pelas 6 e pouco da manhã, eu ligo o computador e vou vendo como é que fechou os mercados na Ásia, né, que daí eles já estão indo dormir lá, né, quando nós já acordamos, estão indo. A China tinha tomado uma decisão de desvalorizar o yuan deles, né. Automaticamente, os produtos dele, aqueles 10% de tarifa que o Trump tinha imposto na sexta-feira, eles zeraram, né, com a desvalorização da moeda deles, né. Então, dizer, você vai brigar, eu sempre digo, cachorro grande não é fácil você brigar, né. Então, a cada dose de veneno que o Trump coloca, eles vão colocando contra-veneno, né. E aquele foi um contra-veneno muito forte, né, porque aí começou a mexer com o câmbio, né, de uma forma artificial. E isso mexe com todo mundo também, né? Dizer, nós vamos falar de Brasil, depois exportando, né? Dizer, a taxa de câmbio, né, mexe com o mundo todo. Então, no momento que eles desvalorizaram o yuan deles frente ao dólar, né, o produto deles continuou ficando competitivo, né? Para eles exportar para os Estados Unidos, para nós e coisa, né? Agora, para nós exportar, de repente, para eles, os Estados Unidos exportar, danou-se, né? Então, é muito grande esse negócio, tudo é monstruoso, né? E eu sempre digo assim, eu sou um curioso, né? Não que eu me debruço e fico ali buscando entender isso, mas é muita coisa, né, por trás disso aí. Então, os Estados Unidos, eles pegaram num determinado momento, por opção, eles deixaram as coisas fugir e agora estão querendo puxar de volta, né, promessa de campanha. Só que isso aí não é um processo que vai se dar do dia para a noite. Você tem que conversar com os chineses para ver se eles estão dispostos a abrir a mão disso aí, né. E aí nós vamos depois falando, né, do impacto que isso aí tem para o mundo, né? Então, se a China cresceu, que eu falei logo no início, que eles cresceram, foi o menor crescimento da indústria deles em 17 anos,
sinal, Estados Unidos, a economia está dando sinais pequenos de desaceleração, isso vai atingir o mundo todo, né? Depois nós vamos falar do Brasil, só para repetir, né? Nós exportamos muito, né? Que eu falei antes, para a China, né? Daqui a pouquinho esse pessoal para de comprar menos, aço, soja, e por aí. Soja talvez não porque é alimento, mas aço para industrializar, para produzir ferro, para produzir aço, desculpa. Então, nós vamos acabar sendo prejudicados. Vai pegando todo mundo, né? De roldão, não escapa ninguém, né? Então, quando nós falamos em globalização, esse é o lado que eu falei antes que o mundo é reto, do Thomas Friedman, né, que ele tem um livro sobre isso, o mundo é plano, desculpa, realmente ele ficou plano, né, e hoje essas grandes potências, eu sempre digo para os alunos, eu uso essa expressão, eles fazem cócega lá e nós damos risada aqui, né. Fazem qualquer coisa. E isso a gente vê de manhã cedinho, quando eu chego no escritório, acesso as informações e dou uma olhadinha. Como é que foi o mercado chinês, o mercado asiático, que já está fechado, como é que abriu o mercado europeu, que está aberto já, né? E aí você já tem uma tendência de como é que vai ser nosso mercado, a menos que surja algum fato novo, né, dentro da... Então isso é interessante nós ter essa percepção, né? Eu sempre gosto de enfatizar uma coisa assim, que deixa a gente marcado, né, de uma forma negativa, mas do impacto que tem Estados Unidos em termos de mundo, né? Foi 2001 no ataque às Torres Gêmeas, né? Eu estava no escritório aquela hora lá e eu acho que na internet alguma coisa eu vi lá em 2001, 11 de setembro, né, que eu liguei uma televisão que tinha atrás de mim, aquele dia eu não trabalhei mais, né? Fiquei lá virado para a televisão o tempo todo, né? E assim foi com o mundo parou, né? Então, onde os Estados Unidos mexe alguma coisa, né, por ele ser a primeira economia do mundo, né, ele dá uma sacudida geral, não tem como nós imaginar. Outra coisa que é interessante, né, em relação ao câmbio, hoje mais ou menos 90 a 92% das transações comerciais do mundo são feitas em dólares, né? Yuan, euro e por aí afora, né? É o resto, né? Até as criptomoedas. Então é o resto. Então eles mandam no mundo, né? Ah, não, eles são um império, não adianta, são a maior potência econômica, por enquanto, né? E a maior potência militar do mundo, né? E aí você pega, vamos falar um pouquinho do Trump, né? Porque depois nós vamos falar do Bolsonaro, né? É um cara assim que não mede as palavras, né? Então, de repente, toda essa confusão que tem com a China se resolveria diplomaticamente se não tivesse apagando fogo com gasolina, né? Que a gente vê as declarações, os tweets dele, por aí afora, né? Sempre de uma forma muito contundente, assim, muito forte, né? E aí eu sempre digo assim, eu posso ter problemas, né? Mas se eu chegar com a Lauane ou com qualquer um e conversar numa boa, diplomaticamente, eu resolvo dar uma forma. Agora, se eu chego atirando pedra, né? É bem provável que no mínimo vou receber alguma pedrada, né? Sim. E aí o pessoal tem dito assim também, né? Que os chineses ainda estão tendo bastante paciência, né, com os Estados Unidos. Então, depois dos comerciais, voltamos conversando com o professor Edson Klein. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta conversando sobre guerra comercial, um tema importantíssimo com o professor Edson Klein. Professor, o senhor acabou de dizer que o Trump ele é impetuoso, não mede as palavras. Os Estados Unidos mexeram com fogo ao lidar com a China. É possível afirmar que eles podem se queimar? Ah, com certeza, né? Porque, como eu falei agora já antes, o mundo é plano, né? Dizer, não tem onde começa a ter algum probleminha na engrenagem, ele vai afetar o mundo todo, né? De uma forma ou de outra a gente vai ser afetado, né? Pode ser positivamente ou negativamente, mas a gente vai ser afetado. Não tem como nós fugir dessa percepção, né? De que não, eu sou inatingível. Não tem. Ah, eu sou a maior economia do mundo, não vai ter. Não, nós vamos. Outra coisa que é interessante, né? A economia americana, a indústria americana, ela vem crescendo há 12 anos.
e aí é interessante a gente falar também, né, é que existem ciclos, né, de crescimento. Antigamente se falava assim dos 7 anos das vacas gordas, 7 anos das vacas magras, né, se usava muito essa expressão, né, eu me lembro dos meus pais lá, meus professores da universidade, que faz tempo, evidentemente, né, se usava muito essa expressão. Hoje se fala assim que os ciclos eles se reduziram, eles são menores, né? Duram 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Não está mais durando 7 anos. Só que essas crises vão pegando. Então, o que se fala assim muito, né? Estados Unidos, a indústria vem crescendo, vem se desenvolvendo há uns 10 anos, agora depois da crise de 2008, só que no momento ela vai começar a cair, né? Não tem como eu estar crescendo sempre, né, pessoal? Não tem, isso é utopia. É utopia. Então, eu sempre digo assim para os alunos, cada vez que um candidato vier aí e na frente de vocês e prometer que vai... Não. Em algum momento eu vou ter alguma dor de barriga. E quando nós falamos em economia, nós estamos globalizados, né? E nós vamos sofrer as consequências disso, né? Então, é a mesma coisa que o pessoal fala da China, né? Cresceu 30 anos a uma taxa de 10%. Isso não ia durar sempre, né? Uhum. Então o pessoal acha que agora entre 5,5% está de bom tamanho, né? Se eles conseguirem manter esse crescimento. Então isso vai afetar os Estados Unidos, né? No momento que eles começam a brigar, então vamos pegar o exemplo aí, que depois nós podemos puxar para a soja. Então ele criou uma sobretaxa da soja para os Estados Unidos, do que os Estados Unidos exportam para a China, né? O que a China fez? Importar do Brasil, né? Que daí nós ganhamos ali, né? Nós começamos, como é interessante isso, sim, né? Só que agora os produtores americanos estão para cima dele, né? Porque estavam vendendo a soja para quem, né? Quem é que vai pagar nossas contas, né? Então, dizer, eu sempre digo assim, né? Falando mais de economia, eu fico tentando entender como é que um Conselho Monetário, estou falando de Brasil, um Conselho Monetário Nacional aqui, um Banco Central do Brasil aqui, um Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, eles conseguem articular todas essas políticas econômicas de modo que você possa atingir os objetivos, que é manter pleno emprego, crescimento contínuo e coisa. Não é fácil, né? Porque se depender só de mim, depender só do Brasil, é fácil. Eu tomo isso aqui, eu invisto lá, por aí fora. Quando acontece esse lado aqui, nós não temos, eu sempre digo que são fatores não controláveis, é o Trump e o Xi Jinping lá brigando, né? E nós vamos pagar a conta, né? Outra coisa que é importante nisso, né? Interessante a gente reforçar, que logo que falei no primeiro bloco, que o pessoal está fugindo do mercado de ações. Então o pessoal não está investindo em ações, né? Hoje eu estava vindo para a universidade, agora o pessoal estava falando aí hoje que a Bovespa também andou meio de lado, né? Chama meio de lado quando não cresce, porque o pessoal está vendendo ações para comprar papéis de tesouro, né? Uhum. Então, são mais seguros, é por isso? São mais seguros, exato. Não do Brasil, naturalmente, não, muito menos da Argentina e muito menos da Venezuela, que nós podemos falar aí na frente, né? Então, não tem como, então você sai papel, então aí as empresas não têm mais como se financiar, né? Então se você tem esse IPO aí de abertura de capital da empresa, de repente o pessoal para de fazer, né? Porque era uma forma de eu captar dinheiro no mercado para investir, né? Então eles vão parando, né, para investir em títulos do tesouro, que é mais seguro, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, de novo, né, esse tiro vai dando contra eles, por isso, né? Porque as empresas, talvez não as que estão só sediadas nos Estados Unidos, que são genuinamente, americanas, mas eles têm multinacionais pelo mundo todo, né? Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, eles vão ser afetados, né? Não tem como nós imaginar. E depois desse olhar global, como nós aqui no Brasil podemos ser impactados positivo ou negativamente por conta dessa guerra positivo, eu falei agora há pouco, né? Nós continuamos exportando soja, né? Carne, nós somos um player muito especial, né? Nós tornamos um player em função da produtividade e qualidade da carne, por aí. Nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, né? Nós tornamos os maiores exportadores de soja do mundo, agora em função dos Estados Unidos estar brigando com a China lá, consequentemente, era com eles, agora brigamos lá, né? Então, os Estados Unidos, eu brinquei com 2 alunos, né, que trabalham na lavoura, né? Tem grana, fazenda, lavoura de soja aí no Albaçano, né? E entrei na sala e essa cara da felicidade, o que é, né? É porque os chineses vão comprar mais soja, automaticamente sobe, né? Sim. Só que, se nós olhar, a moeda sempre tem duas faces, né? Se nós pegar a ração que
alimenta o nosso porco, frango, gado aqui, é feito de soja, né? Vai subir o preço da soja, vai subir o preço da carne. Como o nosso salário não está subindo, o Brasil vai pagando a conta. Então, pessoal, é muito complexo, a gente precisaria 3, 4 dias e de repente montar um roteiro, né, para explicar tudo isso aí de uma forma mais detalhada para entender, né? Da minha cabeça está claro, né? Mas para as pessoas entender é muito complexo. Aí nós vamos passar para o minério de ferro, né? Que 60% do minério de ferro que a Vale exporta vai para a China, né? 60%. Se eles começarem a diminuir o ritmo de crescimento, como aconteceu com a indústria deles, que foi o menor crescimento no mês passado em 17 anos, eles vão importar menos minério de ferro, né? Automaticamente. Então, quer dizer, aí nós podemos pular um pouquinho para o problema da Argentina, né? Prof, antes disso, a questão da tecnologia. Isso, a tecnologia, que eu falei antes. Isso, assim. Essa é uma situação que o Brasil vai ter que se posicionar. Ou nós somos americanos, e aí o Bolsonaro falou esses dias no discurso, não a sexta passada, na retrasada, que ele era ídolo do Trump, né? Eu posso ser ídolo do Trump, mas não preciso dizer, né? De repente fico quietinho num canto, né? E também o vice-presidente, o Mourão, né? Ele já é mais chinês, né? E o Mourão foi mais diplomático, dizendo assim, não. Na hora da tecnologia 5G, nós temos que, de repente, optar pela China, porque os Estados Unidos ainda não está dominando, né? Porque isso sim é uma briga. E a tecnologia hoje é o que vai mandar, né, pessoal? É o que pesa aí nas decisões. Então, nós temos que se decidir, podemos optar pela China ou vamos optar pelos Estados Unidos, mas aí é aquela situação, né, que eu usei do Trump e serve para o Bolsonaro também, né? Nós não podemos ficar apagando incêndio com gasolina, né? Nós temos que usar a diplomacia para falar essas coisas, né? Não podemos, não estou falando mal do Bolsonaro, assim como não falei mal do Lula antes e do Palocci, né? Mas a gente vê que daqui um pouquinho o tiro vai ser nos nossos pés, né? Então não vai funcionar, né? E nós precisamos entrar, né? Essa tecnologia 5G tá na Austrália, eles já estão entrando, é a China que está entrando, aí em função desse bloqueio dos Estados Unidos, eles tiveram que voltar atrás. No Canadá a mesma coisa, que é do lado dos Estados Unidos ali. Então isso aí vai girando, a gente fala uma briga de tarifa por causa de comércio, mas tem a tecnologia por trás. Então, e aí nós vamos pegando em termos do Brasil. Aí nós temos a Argentina aqui do lado, né? Que está malzinha das pernas, né? O Macri perdeu as prévias ali, perdeu feio, né? Então se teme que volta, o pessoal tem que falar assim, que o Fernandes lá é um cara legal, assim, não é uma Cristina Kirchner, né? O novo candidato ali, mas é o nosso segundo parceiro comercial, né? O terceiro parceiro comercial. Nós exportamos calçados, carros, móveis, muito. Se eles morrerem, nós morremos junto também aqui, né? Então toda a nossa indústria, principalmente do Rio Grande do Sul aqui, vai se danar junto, né? Então é uma situação que fica bastante difícil, né, de a gente lidar. Sensacional. Obrigada, então, pela presença, por toda essa explanação acerca de um tema tão relevante, né, para as nossas vidas. Eu é que agradeço. Isso aí. Então, nos vemos no próximo Atualizando com a UX e, como sempre, deixa aí nos comentários quais outros assuntos você tem interesse que a gente apresente para vocês. Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.